Se até aqui falamos sobre a carga do treinamento, a capacidade física, o histórico individual, a recuperação, o estilo de vida na interação com as lesões, neste vídeo vamos observar outro elemento importante: como o corredor se movimenta e como o corpo distribui as demandas da corrida. Quando uma lesão aparece, é comum se procurar imediatamente uma explicação biomecânica. Será que minha pisada está errada? Será que eu corro torto? Será que tenho uma perna mais forte que a outra? Será que minha técnica está causando a lesão? Essas perguntas podem ser importantes, mas as respostas raramente são simples. A biomecânica influencia a forma como as forças são distribuídas pelo corpo durante a corrida. A maneira de tocar o solo, movimentar as articulações, utilizar os músculos, controlar cada passada pode modificar onde determinadas demandas ficam mais concentradas. Mas isso não significa que exista uma única forma correta de correr ou um padrão imutável. Cada corredor possui características próprias, construídas pela estrutura corporal, mobilidade, força, experiência, histórico esportivo e adaptação ao longo dos anos. Por isso, uma característica biomecânica não deve ser automaticamente classificada como um problema. A questão mais importante não é apenas como esse corredor se movimenta, mas também como esse corpo responde às demandas que recebe. Dois corredores podem apresentar técnicas diferentes e ambos correrem sem dor e sem lesões. Um pode tocar o solo mais próximo do calcanhar, outro apresentar um contato mais anterior. Um pode correr com uma passada mais longa, outro pode utilizar passos mais curtos e rápidos. Um pode atacar o solo com o terço anterior do pé, outro com o calcanhar. Um pode apresentar maior movimento em determinada articulação, outro distribuir as demandas de outra maneira. Essas diferenças não significam por si só que um está certo e o outro está errado, porque o corpo humano possui diferentes formas de organizar o movimento e muitas delas podem funcionar bem quando são compatíveis com a estrutura, a capacidade física e a carga de cada corredor. O problema pode surgir quando uma determinada característica aumenta a demanda sobre uma estrutura além daquilo que ela consegue suportar naquele momento. E dessa forma, a biomecânica não pode ser analisada isoladamente. A forma de correr pode modificar a maneira como determinadas estruturas são exigidas. Alterações na cadência, no comprimento da passada, no contato com o solo, na posição do tronco e no movimento das articulações podem mudar a distribuição das forças durante a corrida. Mas mudar a distribuição das cargas não significa necessariamente reduzir a carga total. Em muitos casos, uma alteração apenas transfere parte da demanda de uma região para outra. Por exemplo, uma mudança na forma de tocar o solo pode reduzir determinadas demandas e aumentar outras. Uma alteração na passada pode modificar o trabalho realizado por músculos e tendões. Uma mudança de técnica pode aliviar uma região, mas aumentar a exigência em outra. Por isso é que não existe uma correção biomecânica que seja automaticamente benéfica para todos. Toda mudança precisa considerar a característica individual do corredor, o objetivo da alteração, a capacidade atual do corpo, a carga do treinamento e o tempo necessário para a adaptação. Muitos corredores apresentam diferenças entre o lado direito e o esquerdo. Uma perna pode produzir mais força, um quadril pode apresentar maior mobilidade, um lado pode se movimentar de forma um pouco diferente. Essas assimetrias podem ser naturais e resultado da história corporal, de experiências esportivas ou laborais anteriores, de adaptações construídas ao longo do tempo. E é importante lembrar que o corpo humano não é perfeitamente simétrico. Encontrar uma diferença entre os lados não significa que ela esteja causando uma lesão. Alguns corredores apresentam assimetrias e nunca desenvolvem problemas relacionados a elas. Outros podem apresentar dor sem que exista uma assimetria evidente. A avaliação precisa observar se aquela diferença tem relação com redução da capacidade de suportar a carga.
perda de força ou controle, histórico de lesões, alterações recentes no movimento e aumento de sintomas durante a corrida. A assimetria é uma informação que precisa ser interpretada e não uma sentença. A mobilidade também pode influenciar como o corpo organiza a corrida, mas ter mais mobilidade não significa necessariamente correr melhor ou estar mais protegido contra lesões. Da mesma forma, apresentar uma amplitude menor não significa automaticamente que existe um problema. O importante é verificar se a mobilidade disponível é compatível com as demandas do movimento e se o corpo consegue compensar ou distribuir as cargas de maneira eficiente. Em alguns casos, uma limitação pode aumentar a exigência sobre a região, mas em outros, aquela característica pode fazer parte de uma adaptação individual que funciona bem há muitos anos. Não existe uma quantidade ideal de mobilidade que sirva para todos os corredores. A análise precisa considerar o movimento, a função, a carga e a resposta do corpo. A forma como o corredor se movimenta não depende apenas da estrutura do corpo. Ela também é influenciada pela capacidade de produzir força, estabilizar articulações e controlar o movimento durante milhares de passadas. Quando existe fadiga, por exemplo, a mecânica da corrida pode mudar. O corredor pode perder parte do controle, alterar a postura, modificar a passada ou distribuir as demandas de outra maneira. Isso não significa que toda mudança causada pela fadiga seja perigosa, mas pode indicar que determinadas estruturas estão sendo exigidas de forma diferente. É aí que o treinamento de força pode contribuir para aumentar a capacidade de suportar as demandas da corrida. Não porque exista um exercício capaz de corrigir todos os movimentos, mas porque uma melhor capacidade muscular pode ajudar o corpo a controlar e tolerar as cargas. A biomecânica não é fixa. A forma como o corredor se movimenta no início de um treino pode ser diferente daquela observada depois de muitos quilômetros. A velocidade, o terreno, a intensidade e a fadiga podem modificar o movimento. Um corredor pode apresentar boa organização técnica durante um treino curto e alterar a mecânica no final de uma corrida longa. E falando nisso, você já percebeu como é que muitos corredores chegam numa maratona com um padrão de movimento bem alterado? Ou seja, quanto menos preparado o corredor está, maior a tendência para as alterações no seu movimento. Nesse contexto, avaliar apenas alguns segundos de corrida nem sempre mostra como o corpo se comporta durante toda a atividade. Também é importante observar em que momento aparece o desconforto, se a técnica muda com a fadiga, qual é a origem dessa fadiga, se a dor surge apenas em determinados ritmos, se o movimento se altera depois de um aumento de volume, se existe diferença entre correr no plano, subidas ou descidas. Logo, a biomecânica precisa ser analisada dentro de um contexto que a corrida acontece. Existe uma tendência de tentar corrigir qualquer característica considerada diferente do padrão, mas nem toda diferença precisa ser modificada. Se o corredor está adaptado, não apresenta sintomas e consegue treinar normalmente, uma mudança pode ser desnecessária e, além disso, alterar uma técnica já consolidada pode criar novas demandas. O corpo aprendeu a correr daquela maneira ao longo de milhares de passadas. Uma mudança brusca pode transferir a carga para os músculos, tendões e articulações que ainda não estão preparados para suportá-la. Quando uma mudança técnica é realmente necessária, ela deve ser introduzida de forma progressiva, sendo que o objetivo não deve ser de fazer o indivíduo correr de acordo com um modelo idealizado. É ajudá-lo a encontrar uma forma de correr compatível com as suas características, seus objetivos e sua capacidade de adaptação. Um mesmo padrão de movimento pode funcionar bem em determinada carga e se tornar problemático quando o volume ou a intensidade aumentam rapidamente. Por exemplo, uma característica que não causa nenhum sintoma em treinos leves pode passar a exigir mais de determinada estrutura quando o corredor aumenta a quilometragem, introduz muitos treinos intensos ou muda o tipo de terreno.
Nesse caso, talvez o problema não esteja apenas no movimento, pode estar na combinação entre a característica biomecânica, a capacidade física, a carga aplicada, a recuperação ou a velocidade da progressão. É por isso que procurar uma única causa pode levar a conclusões equivocadas. A biomecânica é uma parte da equação, mas não explica sozinha todas as lesões. Em resumo, não existe uma técnica perfeita para todos, nem uma característica biomecânica que determine sozinha se alguém vai se lesionar. A forma de correr pode influenciar a distribuição das demandas, mas precisa ser interpretada de acordo com a história, a capacidade, a carga e a resposta individual de cada corredor. Entender como cada corredor se movimenta, quais as demandas esse movimento produz e se existe necessidade de desenvolver capacidades ou ajustar o processo de treinamento. Porque correr bem não é copiar uma técnica, é construir uma forma de correr que o corpo consiga sustentar. Mas o corredor não treina em um ambiente neutro. O piso, as inclinações, a temperatura, o terreno e o equipamento também modificam as demandas que o corpo recebe. E é disso que vamos falar no próximo e último vídeo dessa série sobre lesões na corrida. E se você gostou desse aqui, deixe seu like nele. Não deixe de se inscrever nesse canal e bons treinos!